Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Keller, da disciplina de Ciências, e hoje a gente inicia a nossa quarta aula com um tema bem interessante, também voltado ao meio ambiente, dando sequência aos assuntos que a gente tem que cumprir, certinho? Então a gente inicia hoje com o tema dos biomas brasileiros. Mas afinal, o que é um bioma? Um bioma, ele é formado, vamos dizer assim, por um conjunto de plantas e animais característicos de um lugar, que vão se diferenciar dos outros de acordo com as particularidades que apresentam esse lugar, que esse ambiente possui. Como, por exemplo, o clima, a vegetação, o tipo de animais presentes ali, as características do solo e tudo mais. No Brasil, a gente sabe que existem 6 grandes biomas, cada um com suas particularidades, e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um deles. Mas para que a gente entenda qual característica que forma cada bioma e por que eles são tão diferentes, a gente tem que lembrar aqui, em primeiro lugar, a Terra, o nosso planeta, ele tem um certo eixo de inclinação em relação à posição do Sol. Por isso, por causa desse eixo de inclinação, a Terra não é bem retinha, por causa desse eixo de inclinação, diferentes partes do planeta vão receber maior quantidade ou menor quantidade de luz e calor. Isso dá origem às zonas térmicas do planeta. E essas zonas térmicas, elas são delimitadas por linhas imaginárias. Os trópicos, o trópico de Câncer, que fica mais no hemisfério norte, o trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul e a linha do Equador que divide o planeta ao meio. Lá no norte ainda existe o Círculo Polar Ártico e bem ao sul o Círculo Polar Antártico. Então essas são as linhas imaginárias que ajudam a determinar quais são as zonas térmicas do planeta. Lembrando que bem nos polos do planeta é a parte onde menos recebe calor, por isso são as partes mais frias. A parte intermediária entre os trópicos, vamos dizer assim, ela é chamada de zona intertropical, que é onde se concentra temperaturas mais amenas, vamos dizer assim. E ainda por ter essas características de clima mais ameno, a gente percebe a formação das estações do ano. E na parte mais central do planeta, que é onde mais recebe luz e calor, a gente tem a zona tropical, que ela fica exatamente entre os trópicos, acima e abaixo da linha do Equador. Essa zona tropical é onde se concentra a maior quantidade de luz e calor e é a porção mais quente do planeta. Por conta disso, então, a gente consegue justificar as formações de diferentes paisagens brasileiras. Então, quais são esses grandes biomas brasileiros? O maior de todo é a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e o Pampa. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, a Amazônia é o maior bioma brasileiro, riquíssimo em diversidade de plantas e animais. A gente tem que lembrar também, já ajuda observando o mapa, que a Amazônia ela não é uma floresta exclusiva do Brasil. No mapa até está mostrando a Amazônia brasileira, que é a Amazônia legal, pertence ao Brasil, vamos dizer assim, e a Amazônia internacional, que ela está presente também nos nossos países vizinhos. A Amazônia ela é um clima, ela possui um clima quente, com temperaturas médias em torno de 28 graus ao longo do ano, não tem estação de seca, então a ocorrência de chuvas ela acontece de forma bem intensa ao longo do ano todo, que faz com que essa região seja um lugar extremamente úmido. Além disso, a biodiversidade ela é muito grande, plantas, animais, fungos, animais de grande porte, de pequeno porte, é muito grande. Porém, o solo da Mata Atlântica, da floresta amazônica, não é muito rico. O que faz com que esse solo seja rico é exatamente a decomposição de matéria orgânica. As folhas que caem das árvores, os frutos, os animais que morrem vão ser decompostos por fungos e bactérias e isso é que vai fazer com que essa camada mais superficial da terra seja rica. Ou seja, se a floresta amazônica for retirada dali, o solo se torna pobre. Então, o que mantém a Amazônia nessa riqueza toda de biodiversidade são os próprios seres vivos que vivem ali. Eles sendo retirados interferem, inclusive, na qualidade do solo. E ainda tem a questão da riqueza cultural. Povos indígenas que conhecem a mata, que sabem como explorá-la da melhor forma, sem devastar, vamos dizer assim, sem eliminar a floresta, conhecem plantas de uso medicinal em várias, vamos dizer assim, para curar várias doenças. Existem pesquisadores de outros países que vêm para a Amazônia para estudar nossas plantas, porque como são muitas plantas, algumas podem até ser que nem tenham sido registradas, catalogadas, nem foram descobertas oficialmente a função, porque é tanta planta, são tantos animais que não se consegue descobrir a função, vamos dizer assim, e a finalidade de cada um deles, mas que poderiam auxiliar, por exemplo, na criação de remédios para
curar algumas doenças que até hoje não existem cura. Então aqui nesse primeiro mapa mostra a localização da Amazônia e nessa segunda imagem, nesse segundo slide, mostram algumas espécies características, tanto animais de grande porte quanto os de pequeno porte. Onça, várias espécies de macacos, várias espécies de pássaros. Tem também o boto cor-de-rosa, que não aparece aqui, mas é um mamífero bem importante da região. A Vitória régia, que é uma planta característica. É uma região muito grande, né? Muito abastecida por rios. Inclusive, o maior rio do mundo se localiza na Amazônia, que é o rio Amazonas. O guaraná, que é um fruto característico, então é um bioma extremamente importante e muito rico em biodiversidade. Depois dele, a gente vai ver um pouquinho sobre a Mata Atlântica. Para não confundir, pensem em Amazônia, lá perto do Amazonas, o estado do Amazonas, e Mata Atlântica no litoral brasileiro, banhado pelo Oceano Atlântico, que é o que banha o nosso litoral. A Mata Atlântica, inicialmente, ela ocupava desde a região nordeste do Brasil até a região sul. Só que como os colonizadores já chegaram no nosso país através do litoral, ali já começou a devastação desse ambiente, que também é extremamente rico e que hoje em dia tem apenas um pouquinho mais de 12% da sua área preservada. O restante foi praticamente tudo eliminado. Se vocês forem para a praia, se vocês olham imagens de praia, vídeos, o que for, ao invés de floresta, a gente vê o quê? Um monte de prédios, casas, mansões, mas de área verde preservada mesmo, são pouquíssimos espaços. Então, quais as características da Mata Atlântica? Também é um clima quente e úmido. A temperatura varia em torno de 21 graus ao longo do ano e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano todo. Além disso, também tem uma biodiversidade muito rica, é considerada uma das maiores do planeta. E também tem a grande riqueza cultural, que também existem várias comunidades indígenas vivendo ali. Ribeirinhos, que são aquelas populações que vivem, vamos dizer assim, da pesca de subsistência, então eles precisam dessa pesca para se manter, catam caranguejo e tudo mais. E também tem os quilombolas, que também são comunidades importantes e que também são muito ligadas à paisagem natural. Aí algumas características: árvores de grande porte, cedro, palmito, várias espécies de palmeiras, ipê, jatobá, canela e muitas espécies de animais. Destacar uma das importantes, vamos dizer assim, que estão bem ameaçadas de extinção, que é o mico-leão-dourado, vários tipos de felinos, anfíbios, rasinha, pererequinhas, aranhas, cobras. E lembrando que em torno de 60% das espécies ameaçadas no nosso país vivem na Mata Atlântica, então é um bioma bem devastado. Depois dele tem a Caatinga. A Caatinga, ele já é um ambiente que as características são bem diferentes dos que a gente está vendo até agora. A palavra Caatinga, ela vem do tupi, indígena, que significa terra branca, exatamente por causa das características dessa vegetação, por conta vamos dizer assim, da temperatura e do clima ao longo do ano. Então ocorre em grande parte nos estados do Nordeste e uma parte norte de Minas Gerais. Além disso, o clima é semiárido, ou seja, bem mais seco, chove bem menos do que nas outras paisagens que a gente viu. A temperatura média é em torno de 27 graus, então pouca chuva e temperatura bem elevada. Além disso, o solo ele é rico em minerais e pobre em matéria orgânica, porque como é muito quente, tem muita luminosidade, aquela camada mais superficial da terra, que ficaria protegida sob as árvores, ela recebe muita luz e calor, então fungos, bactérias que são sensíveis ao calor já não conseguem se desenvolver ali. Então, a camada de matéria orgânica ela é bem fininha, composta por folhas, animais mortos e frutos que vão caindo das árvores ao longo do ano. Além disso, os seres vivos eles são adaptados às condições climáticas, ou seja, as árvores elas vão ter que enfrentar períodos de seca, e isso é todos os anos. Então, muitas delas desenvolveram adaptações, estratégias para sobreviver, como por exemplo, raízes muito profundas, que vão buscar água lá no lençol freático, folhas bem grosseiras para evitar a perda de água pela transpiração. Tem algumas plantas que desenvolveram a estratégia de modificar suas folhas no formato de espinhos, como por exemplo os cactos também, e além de diminuir a perda de água, eles evitam ser presas tão fáceis, por exemplo, comida tão fácil para animais que vivem nesse ambiente seco. Algumas espécies características da Caatinga: preá, cutia, gambá, arara azul, espécies de macacos também, a onça parda, tatupeba e também a asa branca, que é bem característica da região. Além disso, do lado está mostrando a imagem vamos dizer assim, das características das plantas do local. São plantas de menor porte, com aspecto mais seco, muitas delas perdem as folhas na época da seca, exatamente para evitar esse consumo de água.
E também cactos, né? O mandacaru também é uma planta bem importante, bem representativa dessa região. Lembrando também que o solo da Caatinga ele tem aspecto pedregoso, mas é porque ele é formado por fragmentos de rocha também, mas é um solo bem rico. Pantanal, maior planície alagável do planeta, ela se localiza no Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo que também nos países vizinhos ela se encontra na Bolívia e Paraguai. Além disso, tem clima quente, temperatura média em torno de 24 graus, verão é chuvoso, o verão vai em torno de outubro a abril, que é onde ocorre a maior quantidade de chuvas, e o inverno é um pouquinho mais seco, que vai de maio a setembro. Então, no período de chuvas, o que acontece? É muita chuva. Os rios se enchem muito, saem do seu leito normal e alagam as margens próximas. Isso é muito bom, porque quando começar a época da seca, esse rio volta no seu leito normal. Só que quando ele saiu, ele levou muita matéria orgânica junto, folhas, animais mortos, madeira que foi apodrecendo e faz com que esse solo em volta seja muito rico e muito fértil. Então é uma área inundável, boa parte do Pantanal é uma área inundável, por ser tão inundável formam várias lagoas naturais. A parte do terreno que é mais alta, ela é mais arenosa e mais seca, então ela não é tão fértil assim. E por estar entre a Amazônia e o Cerrado, ela tem características semelhantes da Amazônia e do Cerrado, tanto animais quanto plantas. Aqui a gente observa algumas delas. No Pantanal a gente encontra, por exemplo, a Vitória régia, que foi comentado, a onça, a ariranha, tuiuiu, também tem muitos rios. Existem várias serpentes, por exemplo, como a sucuri, que é bem característica da região, piranhas, peixes pintados, tuiuiu, então são várias, a riqueza é gigantesca também, diversidade de animais e plantas. Depois disso, a gente muda para um bioma diferente, que se localiza lá na região sul do país, que é o Pampa, também chamado de Campos Sulinos ou Campos Gaúchos. Recebe esse nome porque significa região plana, também o nome vem de origem indígena. As temperaturas são altas no verão, variam em torno de 20 a 23 graus e mais baixas no inverno, em média em torno de 10 a 14 graus, podendo gear, dependendo da altitude também, e se a temperatura baixa muito. Nessa região, as plantas são mais rasteiras, o terreno não tem tantas ondulações de altura, não tem tanta variação de altura. Quando tem essas ondulações, elas são chamadas de coxilhas, essas protuberâncias no solo. E nas partes mais próximas ao litoral pode ocorrer a presença de áreas alagadas, de banhados. Então, algumas espécies características, coruja buraqueira, tartaruga verde e amarela, o graxaim, cágado, tem vários animais. Alguns a gente cita aqui, mas a diversidade é muito grande. E no lado mostra a imagem que é representativa também dos pampas. Algumas ondulações no terreno, vegetação mais rasteira ou árvores de menor porte. Depois destes biomas, deixei por último, o nosso, onde a gente vive, para que a gente perceba um pouco mais quais são as suas características e entenda a sua importância. Nós vivemos no bioma Cerrado. O mapa está mostrando com maior destaque a localização do Cerrado. O Cerrado ele se encontra na região mais central do Brasil. Tem clima quente. Temperatura média em torno de 23 graus, a gente também percebe aqui que para a gente tem a estação de seca e a estação de chuva. A estação de seca ela varia mais ou menos de maio a setembro e a estação de chuvas de outubro a abril. Então a gente sabe que na época de seca costuma ser muito seco e na época de chuva costuma ocorrer muitas chuvas bem intensas. A vegetação varia bastante porque a área do Cerrado ela é bem grande, ela vamos dizer assim, ela margeia outros biomas, então varia um pouquinho as características dessa vegetação e desses animais. E tem importantes bacias hidrográficas, ou seja, rios importantes que banham a nossa região, como por exemplo o Rio Tocantins, que é o segundo maior rio brasileiro, tem o Rio São Francisco e o Rio Prata, então a riqueza da biodiversidade é muito importante. Então algumas espécies características de plantas, já tem a imagem por exemplo da região da Chapada, partes planas com algumas ondulações de terreno. Normalmente o cerrado ele é caracterizado por árvores de menor porte com aspecto retorcido. Por quê? Porque normalmente, como a gente enfrenta período de seca todos os anos, essas árvores elas têm que se adaptar à perda de água, à economia de água, vamos dizer assim. E uma forma de economizar água é que elas têm esse aspecto mais retorcido, inclusive porque o cerrado tem solo ácido. As folhas também tem aspecto mais grosseiro, tem aquelas árvores que perdem folhas na estação de seca e só vão voltar a produzir novas folhas na época de chuva.
A caliandra, que é a florzinha vermelha característica da nossa região, que a gente percebe bastante. Os buritis, que indicam a área alagada ou área de grande umidade. Ipê, que é muito comum na nossa região. Além disso, tem várias outras, aqui são alguns exemplos, né, que são mais comuns a gente observar no nosso dia a dia. Algumas espécies características, tamanduá-bandeira, muito ameaçado de extinção. O próprio lobo-guará, também é ameaçado de extinção, um animal de grande porte característico na nossa região. Várias espécies de lagartos, tatus, várias espécies de aves, onças e tudo mais. Então a nossa riqueza, a biodiversidade, a vida animal da nossa região também é muito grande e muito diversa. Qual a importância, afinal, do cerrado? Todos os outros biomas têm a sua importância. A gente vai ver algumas características mais importantes da nossa paisagem natural, vamos dizer assim, né? Com o que o cerrado pode contribuir. Por que ele tem que ser preservado? Por que ele é tão importante? Aqui mostra algumas imagens. A primeira imagem aqui em cima, ela está mostrando uma planta que ela já foi patenteada, que ela serve para cicatrização de feridas, ferimentos, da forma que for. Tanto as folhas quanto flores, raízes, cascas podem ser utilizadas como cicatrizantes. Então é uma planta bem importante, bem comum na nossa região e que ela tem uso medicinal. Embaixo aqui a segunda imagem. Ela está mostrando a riqueza de rios, então peixes, vamos dizer assim, a riqueza é muito grande, tanto para a parte de pesca de subsistência, né, de pequenas comunidades, quanto para a preservação dessas espécies da nossa região. No meio aqui a gente tem imagens de diversos frutos que eles são comercializados, que eles têm um poder econômico muito grande, porque o interesse econômico neles é muito grande, tanto no Brasil quanto fora, em outros países, como o caju, o piqui, o jatobá, o próprio buriti, vários tipos de castanha também que são nativas da nossa região. Aqui no ladinho tem o capim-dourado, que é mais uma planta característica, que ela é muito utilizada em artesanato, por exemplo, que gera um valor comercial bem importante para as famílias que vivem dessa região. E embaixo, aqui que não dava para deixar de citar, a importância e a relação muito grande que tem os povos indígenas com o cerrado. Então eles sabem como explorar a vegetação sem devastar, preservando elas. A coleta de sementes, a coleta de frutos, a extração de folhas, de casca, o que tem uso medicinal, o que não tem. Então, eles são grandes conhecedores dessa paisagem onde a gente vive, de plantas, de animais e tudo mais. Então, são muito importantes e têm que ser citados, tem que dar o devido respeito a eles e a valorização deles na nossa região. Quais são algumas das ameaças do cerrado? Hoje a gente sabe que todas as paisagens brasileiras elas têm sido bem devastadas por conta também do crescimento populacional. Maior número de pessoas exige maior recurso natural. Porém, a gente tem que tentar, pelo menos, né, ter um consumo consciente dessas paisagens, mesmo que tenha que ser desmatadas certas áreas, preservando outras partes. Então, por exemplo, queimadas, as provocadas pelo ser humano, principalmente, né, o cerrado ele costuma ter incêndios naturais, mas os piores mesmo assim são as provocadas pelos seres humanos. Desmatamento, tem a questão de tráfico de animais, contrabando de animais e plantas para outros países, tem a questão de mineração e do garimpo, que eles devastam bastante o solo, e ainda tem a questão do risco de poluir o lençol freático, porque para, por exemplo, tentar extrair o ouro, eles utilizam o mercúrio, e esse mercúrio ele é jogado dentro dos rios, ameaçando a qualidade da água, e também acaba ficando dentro dos peixes e contaminando a população que vai ter que se alimentar disso ali e consumir essa água. E aqui o mapa do estado da Bahia, mostrando a riqueza de biomas que o nosso estado apresenta. Nosso estado possui 3 dos 6 biomas brasileiros. Bem no litoral tem a Mata Atlântica, na parte mais central a Caatinga, e na parte bem oeste, onde nos encontramos, tem o Cerrado. E para não dizer que não mostrei onde estamos, aqui ó, essa pequena fatiazinha aqui, circular, vamos dizer assim, uma fatia de Barreiras, essa parte maior em volta de nós é Barreiras, aqui embaixo é São Desidério. Então, nossa localização dentro do estado e dentro dos biomas brasileiros. Nos encontramos no Cerrado, esse bioma tão rico, tão diverso que merece ser preservado e é muito importante que vocês conheçam também. Tá certo? Espero que tenham gostado, foram muitas informações. Acompanhem todas as aulas, façam seus registros e não deixem de fazer as atividades. Aguardo vocês numa próxima aula. Até mais. Beijos!